Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript, obviamente, continuando aí as relações, aprendendo sobre as relações dos elementos dentro do DOM, assunto extremamente importante pra gente, então bora pra aula. Então pessoal, continuando a falar sobre as relações dos elementos, aqui nós já aprendemos elementos sublen, já aprendemos o que são os elementos, o elemento parent, child, children, last child element e por aí vai, né? Já aprendemos essas relações, mas tem muita água ainda para rolar a respeito desse assunto e vamos continuar na aula de hoje. Por exemplo, nós temos um método aqui importante que nós podemos usar para verificar se um elemento possui um filho ou não. E esse método é muito bacana. Então, usando aqui o console log, olha só, eu vou verificar se o caixa 1 possui algum filho. E a gente pode testar com o método has. Para vocês verem, para listar tudo aqui que tem o child, aqui ó, pesquisa aqui ó, child, tá vendo? Ele lista aqui tudo que tem child, tá vendo? E dentro desse conjunto aqui, nós vamos encontrar o método has child nodes, que retorna true, é um método, retorna true se o elemento possui filhos. Aqui, ó, true, possui filhos. Se o elemento não possui filhos, olha só, eu vou pesquisar aqui, ó, com o primeiro elemento aqui, ó, o 0, posição 0 dos botões. Ou seja, eu estou pesquisando com esse elemento aqui, ó, certo? E também deu true. Por quê? Porque lembra que child nodes, olha só, se eu pedir child, veja bem, child nodes, ele vai me retornar um text. Opa, child nodes não é método, né? Atualiza aqui, ó, ele tem um text, por isso que ele retornou true. Mas então, como que eu posso verificar, já que o hasChildNode retorna inclusive o texto e eu quero saber se ele tem um elemento HTML dentro dele? E a gente sabe que esse camarada aqui não tem nada dentro dele. Bom, vamos lá. Tudo que retorna true e false pode ser usado dentro de uma estrutura if. Mas nós temos um outro método aqui que é mais eficiente para a gente verificar se ele tem filhos ou não. Vocês lembram aqui que nós temos child nodes e temos children. O children retorna os elementos da coleção. Tá vendo? Elementos length 0. Eu estou apontando para esse cara aqui. Então, eu posso verificar, por exemplo, olha só, vamos colocar aqui numa estrutura if tradicional, para a gente entender se primeiro elemento, .child, .length, for maior do que 0, significa que ele tem elementos filho. Então, eu vou dar aqui um console.log, falando que aqui, ó, possui elemento, possui filhos. Caso contrário, eu vou falar que ele não possui filhos. Não possui filhos. Vamos ver? Atualizando, tá aqui, ó, não possui filhos. Agora, se eu mudar a minha relação aqui para o meu elemento de teste para a caixa 1, agora a resposta é diferente. Ele possui filhos. Tá vendo aqui? Show de bola. Para facilitar essa operação, a gente pode usar uma condição ternária. Ah, legal. Então, olha só. Vou tirar do if. Beleza. Vou tirar do if tradicional. E vou fazer esse teste aqui com uma condição ternária. Ou seja, ele faz esse teste, se ele for verdadeiro, ele retorna para mim, possui filhos. E se ele não for verdadeiro,
ele retorna para mim não possui filhos. Beleza? Isso aqui é um teste e eu retornando o texto, eu posso usar onde? No console log. Então, console log com a operação, olha só como que reduziu a operação, atualiza, tá lá, possui filhos, que a gente está testando essa div. Se eu pegar aqui a primeira div lá, o curso HTML, e colocar aqui, ela não possui filhos, tá lá, não possui filhos, eu estou me referindo a esse elemento aqui. Show de bola, pessoal? Legal, né? Bacana aí essas relações, essas coisas que a gente pode fazer, essas operações que a gente pode fazer. Tá vendo como que é importante a gente entender sobre isso? Agora, se eu precisar operar esses elementos, mudar uma classe, mudar o conteúdo deles, nós podemos normalmente, por exemplo, eu quero pegar aqui, ó, do caixa 1, olha só, do caixa 1, eu quero pegar o first child, beleza? First child, e mudar, por exemplo, o inner HTML dele. Vamos ver aqui, primeiro, eu gosto sempre de fazer isso aqui, ó, console.log. Vamos ver o que ele retorna em first child de caixa 1. Atualiza, é um texto, então não é o que eu quero. Então eu quero pegar o, aqui ó, first element child, aí ele retorna a div. Dessa div eu quero mudar o inner HTML. Inner HTML, por exemplo, para teste. Salva, atualiza, olha lá. Eu interagi diretamente com um elemento específico através da sua relação. Agora, se eu quiser mudar, por exemplo, o texto do segundo elemento, muito fácil. Eu pego aqui, ó, children, a gente sabe que retorna uma lista com os filhos, é uma lista, e aí eu aponto para qual posição da lista. O segundo elemento ele está na posição 1, porque começa do 0. E agora nós vamos ver que eu vou mudar o texto do CSS para teste, aqui, ó, do segundo elemento para teste. Show de bola? Bacana isso, né? Muito importante a gente saber essas relações. Agora, olha essa situação, que legal. Eu vou mudar a nossa estrutura. Vou mudar a nossa estrutura da seguinte maneira. Eu vou colocar uma div, tá? Eu vou renomear essa div, só para a gente ficar fácil da gente entender qual que é. Eu vou chamar essa aqui, ó, de C1 underline 1, beleza? E dentro dessa div, eu vou colocar outra div que eu vou renomear para C1 underline 2. Joia. E aqui eu vou colocar o HTML. Beleza? Atualiza. Dou tudo aqui, não tem problema nenhum, tá? Mas só para a gente entender agora a nossa estrutura, tá? Deixa eu comentar tudo isso aqui, para não dar esses erros aqui. Atualiza. Beleza? Eu tenho o HTML aqui, ó. Vamos pegar os elementos, tá? Para a gente entender onde eu quero chegar. Veja bem, eu tenho essa div, que tem essa div aqui, tá? Que tem esta div aqui e tem essa div aqui, que é o HTML, que está lá dentro. Show? Se eu apontar, se eu clicar nesse cara aqui, como que eu me relaciono com esses outros caras aqui? Olha só que legal. Eu vou pegar o C1 underline 2, beleza? Const C1 underline 2. Para ficar mais fácil. Document, que é o query selector all,
pego o cara que tem essa div aqui, essa ID aqui. Vamos dar um console log no C1_2 e eu vou ter esse elemento que eu tô pegando aqui. Cadê? Ó, o console é aqui, né? Console tá aqui. Beleza? Show de bola. Apontei para esse cara. Como que eu pego o pai dele? O pai dele, olha só, é esse aqui, ó. O pai direto dele. C1_1. Vamos ver isso? Console log C1_2 ponto parent element. Eu tenho parent element que ele me retorna a div pai, a div anterior. Ou posso usar parent node também. Parent node às vezes é mais interessante. Ele vai também me retornar a div anterior. Então, olha a estrutura que ele me retornou, tá vendo? Eu estou apontando para esse cara aqui, pediu o parent, ele me retornou o parent dele. Agora, se eu quiser saber quem que é o avô dele, o avô é o parent node do parent node. Olha que legal. Parent node ponto parent node. Salva, atualiza. Olha aqui, agora ele me retornou a estrutura completa. Veja bem, eu estou apontando para esse cara aqui, ó, pediu o parent node dele, ele me retornou esse. E aí eu pedi de novo o parent node, ele me retornou esse. Tá vendo que legal, pessoal? E aí, notem que eu retornei essa estrutura. Se eu quiser pegar algum filho específico daquela estrutura, beleza, joia. Ponto children, filho número 4, filho da posição 4. Atualiza, olha aqui que ele me retornou, tá vendo? React. Viram só? Olha que legal. Eu comecei nesse cara, apontei para o pai dele, depois para o pai dele, ele me pegou tudo. De tudo, eu pedi o elemento da posição 4. 0, 1, 2, 3, 4. Tá lá o React. Show de bola, pessoal? Essas são as possibilidades que nós temos de ir navegando e pegando os elementos dentro da árvore DOM. Próxima aula a gente continua nesse assunto, mas nós vamos aprender a criar e anexar elementos na nossa árvore. Fica comigo na próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau!